Bom dia, pessoal. As 2 últimas noites não foram nada fáceis. E de domingo pra segunda, o Victor não quis dormir. Demorou muito pra dormir. E aí eu tentei mais de 80 vezes colocar ele no berço. Eu comecei a contar depois de um tempo. E foi muito, muito desgastante. Depois ele acordou algumas vezes, também demorou a dormir. Não tanto, mas demorou. Não tava mais demorando mais que 4 minutos. E demorou 10, 15. Então foi super cansativo. E ainda, além de tudo, ele despertou às 4 da manhã. Aí essa noite, de segunda pra terça, ela pediu pra gente botar ele 1 hora mais cedo no berço, pra ver se ele dormia mais fácil. E em 20 minutos ele tava com sono, mas ele demorou mais meia hora até se entregar de verdade, até aceitar dormir no berço. E foi bem difícil, mas não tanto. Só que ele acordou muito mais vezes durante a noite. E aí chegou uma hora que eu cansei e disse, não dá mais, eu não aguento. Eu vou ficar com ele no colo pra ele dormir. O que por um lado foi bom, porque ela queria que a gente visse se ele tava com fome ou não. E se ele dormiu no colo, porque ele dormiu, ele não tava com fome, né? Não é fome. É só, ele não quer sair do nosso colo. Então eu vou ver agora o que ela vai falar. Mas eu vou dizer pra vocês, tá super exaustivo isso. Tá super cansativo, tá super decepcionante de uma certa maneira, assim. Eu tô bem frustrada com tudo isso. E eu não sei o que vai acontecer. Parece que o Victor não foi feito pra dormir a noite toda, por enquanto. Então, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Queria saber. Queria muito saber. Bom dia, gente. Hoje é dia 13 de setembro. Muita coisa já aconteceu. Eu esqueci de falar pra vocês que a gente fez uma pausa, porque tava pesado demais. O Victor tava bem complicado, tava piorando ao invés de melhorar. E eu conversei com a consultora e ela disse que o Victor devia ter alguma coisa que estava incomodando ele, porque não era normal. Então ela falou pra gente investigar, porque devia ter alguma coisa. Nós fomos na pediatra, eu expliquei o que estava acontecendo, que ele ficava muito incomodado, que ele não gostava de ficar deitado. E a própria consultora falou que podia ser um refluxo. E aí eu mencionei isso pra ela. E eu disse que ele não gostava de deitar nem pra trocar fralda, que ele ficava muito, muito incomodado. Algumas vezes, outras vezes nem tanto, mas às vezes se distraía e ele aceitava melhor. Então ela disse que realmente parecia refluxo e começamos o tratamento. O Victor, para quem acompanha a gente, já teve tratamento, já fez tratamento para refluxo quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, se eu não me engano. E nós tratamos por 1 mês e ele parou de vomitar, que era esse o foco naquela época, né? Ele vomitava demais. E aí nós fizemos o tratamento e ele parou de vomitar. E a gente achou que tinha passado. Então ela não suspeitava de refluxo de novo por todo esse tempo. Mas a gente já tá fazendo tratamento há 1 semana e meia, eu acho, por aí. Se não 2. E graças a Deus tem melhorado. Ele tá melhorando bastante. Então nós voltamos o tratamento agora nessa semana. Na segunda-feira, a partir de segunda, né? A gente nunca parou a consultoria, tipo, a gente deu uma pausa na consultoria, mas a gente nunca parou o que ela passou pra gente. A única coisa que a gente fez é que quando tava muito difícil, a gente voltava a esperar 20 minutos, botava ele no berço, e aí na próxima vez tentava botar direto no berço de novo. E de manhã também ele insistia em acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e não queria mais dormir, então a gente, a não ser se fosse no colo, então a gente começou a deixar ele dormir no colo pra facilitar a nossa vida. E agora, voltando com a consultoria, a gente tá tentando tirar isso de novo. Hoje, dia 13, né, que eu falei pra vocês, é o primeiro dia que eu tô tentando botar ele no berço durante o dia. Então, neste momento, ele está dormindo no berço dele.
tem uma questão. O Vitor estava dormindo até agora no meu colo e sempre em 30 minutos ele acordava, né? Depois de ir dormindo no colo. E aí eu levantava e balançava e ficava bem. Se eu tentava esperar 20 minutos e colocar ele no berço, ele simplesmente não... Ele ficava uns 10, 20 minutos às vezes, porque às vezes ele fica 40 minutos e acorda, né? Então entre meia hora e 40 minutos. E aí ele ficava uns 10, 20 minutos e acordava. E aí eu ia lá, e quem disse que a criança dormia de novo? Não dormia de jeito nenhum. Então eu tô com medo, porque eu botei ele no berço do jeito que a gente põe de noite. E tô com medo que ele acorde nesse meio tempo, nesses 30, 40 minutos, e não volte a dormir. Porque isso afeta demais o tempo. E essa noite foi muito, muito complicada. Voltou a ser complicada. Tipo, ele tava acordando 1, 2 vezes na noite, tá? Depois das 10 da noite. Porque ele acorda bastante no início ali. Até a gente põe ele no berço às 7. E aí, até ele dormir, uns 20, 40 minutos, depende do dia. Aí quando ele dorme, tem dias que ele acorda de 5 em 5 minutos por 1 hora. Tem dia que ele acorda de 10 em 10, tem dia que ele dorme meia hora, acorda meia hora, dorme meia hora, acorda meia hora, sabe? E aí ele fica nisso, assim, por um tempo até umas 9 da noite. Então, entre 7 e 9 da noite, ele fica sempre pipocando esse sono, assim, por um tempo. Até que ele engrena. Daí quando ele engrena, vai até... Tava indo até meia-noite. Agora ele tá começando a substituir a acordada da meia-noite para as 2 da manhã. Então ele acorda agora 2 da manhã. E aí depois ele acorda 4, 5 horas da manhã. E aí não volta mais pro berço. Então, mas essa noite não. Essa noite ele acordou à meia-noite, depois ele acordou às 2, aí não queria dormir, daí a gente deu remédio, porque achou que era dente, aí demorou 20 minutos pra fazer ele dormir, até que dormiu. Aí depois ele acordou às 3, eu acho, uma coisa assim, e aí ele ficou 1h30 acordado. Não, à meia-noite ele dormiu 20, ele acordou 20, ficou 20 minutos, e depois às 2 da manhã ele acordou de novo e ficou 1h10 acordado, desculpa. 1h10 acordado, o Marcos ficou até que ele se irritou, daí eu fui lá com calma, que eu tava, né? Eu não tava dormindo, mas eu tava com calma, porque eu tava fora da situação. E aí, gente, eu tive que sentar na cadeira com ele, porque ele tava assim, deitava no meu peito, deitava no meu colo, deitava no meu peito, deitava no meu braço, deitava no meu peito. E ficou nisso. E não se aquietava, daí quando ele parava no colo, assim, um pouco, ele ficava me mexendo. Então isso mostrava que ele não tava dormindo. Nem pronto pra dormir, né? E se eu tentava largar no berço, abria o berreiro. Aí ficou até que eu disse, não, eu tava cansada. Eu disse, não, eu vou sentar e vamos ver. Eu achei que ele ia chorar, mas não, ele deitou primeiro no meu colo um tempo, assim, no meu peito. Aí depois deitou no meu braço. Daí voltou pro meu peito, daí deitou mais uma vez no meu braço e aí ficou. Daí ele ficou um tempo, mexeu em mim, mexeu, até que ele foi. Se entregou, ficou quietinho e eu fiquei esperando. E eu não tava contando tempo, porque eu nem tinha levado meu celular. Fiquei esperando, até que ele deu uma jogadinha assim de cabeça pra trás. Eu disse, é hora de ir pro berço. Botei no berço, ficou. Deu de graças a Deus. Só que daí acordou às 10 para as 5 da manhã. E não foi mais. O Marcos ficou tentando 1 hora, tentando botar no berço, tentando. Não rolou. Então, aí eu fui lá, dei mamar. Quando deu 6 horas, eu dei mamar e a gente acordou. E aí ele estava exausto agora, claro. Por isso que eu resolvi tentar, porque eu ia tentar só amanhã, porque eu queria tirar umas dúvidas com ela ainda sobre como que eu ia tentar esse negócio durante o dia. Mas, como ele estava exausto, eu digo, deixa eu aproveitar que ele tá morrendo de sono pra começar hoje, porque daí amanhã é mais fácil, porque ele já dormiu hoje, né? Desculpa eu estar falando baixinho, que eu não quero acordar ele. E tá com ruído, tá com coisa, mas eu tenho medo de acordar ele, tá? E então é isso, o resumo de tudo isso, tá? Dessas coisas, dessa pausa inteira que a gente deu. Oi pessoal, hoje já é segunda-feira da outra semana. Não consegui gravar pra vocês, mas é que nós tivemos uns dias bem difíceis. O Vitor começou a acordar cada vez mais cedo,
Ele tava acordando às 4, primeiro acordando às 5, depois às 4, e aí depois foi passando para as 3, e de sábado para domingo ele acordou às 2. Então ele não queria mais dormir, e aí ele ficou lutando. Daí a gente tentou por 1 hora fazer ele dormir e desisti, me irritei. Disse, não, tá bom, não quero dormir, então vamos acordar. E aí acordei, vim com ele pra sala, fiquei distraindo ele. O Marcos foi dormir, porque né, a gente tava podre e um dos dois tinha que descansar pra depois o outro ficar e descansar, poder descansar, né? Enfim, daí a gente fiquei enrolando ele até às 6 pra dar mamar, pra não perder, né? Não ficar dando mamar cada vez mais cedo. E bom, ele passou a dormir melhor de dia, tá? Ele dormiu bem melhor de dia. No segundo dia que a gente botou pra dormir durante o dia, ele dormiu de manhã direto e de tarde, não, de manhã ele acordou uma vez, depois de tarde ele não acordou nenhuma. E nos outros dias ele acordou em meia hora, nas 2, mas voltou a dormir direto e dormiu mais 1 hora. Teve um dia que ele até dormiu 1h20 mais depois de meia hora. Então tá bom, tá melhorando o dia. Mas no sábado, né, mesmo assim a noite foi horrível. Só que de domingo pra segunda, né, hoje, essa noite, ele acordou 2 vezes durante a noite. E depois ele só acordou às 5h30 da manhã. Isso foi maravilhoso, porque ele dormiu 9 horas direto. E a gente foi dormir às 8, então nós conseguimos recuperar um pouquinho. Espero que essa noite seja igual. Mas a gente não cria mais esperança, né, porque vai saber. Então, foi assim, esse foi o resumo de tudo. E eu tô falando rápido porque já deu tempo da soneca da tarde dele e eu tenho que ir lá acordar ele. E ele não está acordando. Isso é uma coisa boa, apesar de que ele não dormiu de manhã muito bem, mas porque vazou a fralda, enfim, aconteceu um monte de coisa. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro. E, graças a Deus, nas últimas noites o Victor tem dormido melhor. Eu comecei a fazer um pouco diferente na hora de dormir. Eu comecei a deixar ele no berço e tentar fazer ele deitar no berço. E aí ele deita um pouco, levanta, deita um pouco, levanta, deita um pouco, levanta. E fica nessas, assim. Enfim, ele tá começando a perceber que o berço não tem problema nenhum, né? Que tá tudo bem, fica deitado, que ele não sente mais dor. E nas últimas noites só eu fui também, nas 3 últimas noites. E eu acho que isso também melhora um pouco, porque eu não sei... Cada pai tem um jeito, né? É claro que eu quero muito que o Marcos faça o Victor dormir, mas eu acho que até tá estável, é bom só eu fazer, pelo menos por um tempo mais. Porque eu sinto que, não sei se o Victor acha que eu não vou voltar, ou então se o Marcos tem um jeito diferente de fazer, por mais que a gente explique, né? A gente, no caso, eu e a consultora, exatamente como tem que ser feito. Ainda assim, cada colo é diferente, ainda assim, cada respiração é diferente, não sei. Às vezes ele não faz exatamente como eu faço, não por querer, mas porque é o jeito dele. E aí o Victor desacostuma, ele não sabe direito. Então, até ficar mais estável, eu decidi só eu fazer de novo. Decidindo isso, a gente... melhorou muito, porque ele nas últimas noites todas, ele voltou a dormir muito rápido comigo, assim. Eu pegava ele, botava e ele dormia. E ele dormiu até 5h30 da manhã, fazendo isso antes de dormir e pegando ele, tá? Teve um dia até que, porque no início da noite ele ainda luta às vezes, assim. Tipo, eu não sei se ele fica testando a gente pra, tipo assim, será que eles vão voltar mesmo? Será que vão voltar mesmo? Mas será que vai voltar mesmo? Porque ele chama... entre 7 e 8 horas ali quando ele dorme. Normalmente se ele dorme entre 7h15, 7h20, ele fica até umas 7h40, se não até as 8, chamando a gente de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, de 3 em 3 minutos. Então assim, essa noite, por exemplo, ele chamou 7 vezes, tá? E na segunda noite que tava só eu fazendo, teve uma hora dessas, nesse primeiro momento que eu falei, vai o Marcos, porque antes ele ia e o Victor voltava. E o Marcos ficou uns 10 minutos lá pra fazer voltar ele no berço. Aí um pouquinho depois o Victor me chamou, eu peguei ele em 2 minutos, já tava no berço de novo. Eu não sei, porque também tá começando a ficar mais calor aqui,
E aí, o Vitor e o Marcos não deu muito certo no calor. Mas, resumindo esses últimos dias, ele dormiu muito bem. Acordou 2 ou 3 vezes durante a noite e voltou a dormir muito rápido. E essa noite, ele dormiu... Ele acordou 7 vezes ali no início, daí foi dormir, era 7h45, acho que foi, que daí ele dormiu direto. Aí ele foi até 11 horas, 11h30, e aí ele acordou. E aí eu me embananei ali, porque a gente conta exatamente o tempo que ele dorme, tá? Por um aplicativo. A gente calcula direitinho, marca quando dormiu, marca quando acordou. E aí eu fiquei olhando na babá e até acordar um pouquinho, demorei, daí depois fui tentar ver o negócio no celular pra desligar o tempo que ele tá acordado, pra marcar que ele acordou. Só que daí não tava aberto o aplicativo, daí até abri o aplicativo, enfim, acho que eu demorei um minuto, 2 minutos. E ele tava assim, ó, sabe aquele chorinho mais assim de sono? E aí quando eu levantei, sentei na cama assim, aliás, quando eu levantei, ele parou. Deu, olhei na babá, deitado, dormindo. Que estranho. Mas aí deitei, né? Fiquei olhando um pouco e ele dormiu sozinho. E aí depois era 2 horas da manhã, 2 horas da manhã ele acordou de novo. Aí eu pensei, acho que agora ele não vai dormir, né? Mas aí parei o tempo, lá. Esperei um pouquinho assim, porque ele ainda tava naquele mesmo coisa. Esperei bem pouquinho sentado na cama. Quando eu ia levantar... Não, eu levantei, aí abri a porta dele, ele parou. Daí eu, putz, agora o que eu faço, né? Daí eu fui até o berço, assim, pra sentir, né? Porque a gente não acende a luz nem nada. Pra ver se tava quietinho mesmo. E tava. Fechei a porta. Voltei pro quarto, daí ele fez um... E eu... acho que quando eu fechei a porta, acordei ele. Ele olhou e dormiu. E simplesmente dormiu. Né, meu amor? Tu dormiu. Lindo. E aí dormiu. E aí eu voltei a dormir. E aí era 5h30, não, 5h20 da manhã ele acordou, daí o Marcos foi. Aí claro, ele começou a chorar, porque ele já tava acordado, né? Mesmo que eu fosse, ele não ia voltar a dormir. Olá, pessoal. Essa noite foi maravilhosa. O Vitor dormiu. A consultora pediu pra gente botar meia hora mais tarde ele no berço, porque a gente sempre botava, ele dormia e ficava acordando 5 minutos por uns meia hora, 40 minutos, né? Até umas 8 horas da noite ele ficava nisso, ou 15 para as 8 por aí. Então ela pediu pra gente botar meia hora mais tarde. Eu fui fazendo aos pouquinhos essa regressão por causa do mamar, né? Que ele ainda toma à noite, então eu fui fazendo bem aos poucos. E aí ontem a gente conseguiu botar ele bem nesse horário, né? E a gente começou a rotina bem mais tarde, foi indo, e ele dormiu. Ele chegou a dormir 8 horas. Então a gente botou ele no berço 7h30, 8 horas ele dormiu. Era 8h06 quando eu saí do quarto dele e com ele dormindo. E aí, minha gente, 10 horas da noite ele deu uma resmungadinha assim, mas não chegou nem a levantar. Se mexeu, achou posição de novo, dormiu. E, gente, ele só acordou 6h10 da manhã. Ai, foi tão maravilhoso. Dormi a noite toda. O único problema é que a gente tá acostumado a acordar às 5 da manhã, né? Então, tanto eu quanto o Marcos acordamos às 5. E não conseguimos voltar a dormir. Mas ele dormiu, então foi maravilhoso. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 11 de outubro. E nós tivemos que dar mais uma pausa na consultoria por causa da viagem do Marcos, que bagunçou tudo. E agora a gente voltou essa semana. E essa noite o Vitor dormiu muito bem. Ele dormiu 10 horas e 48 minutos direto, sem acordar, sem precisar da gente. Isso foi maravilhoso, eu espero que continue assim. Ontem, durante o dia, ele tirou uma soneca só de meia hora pela manhã e demorou pra dormir, não sei, porque ele acordou às 7 horas da manhã ontem, e eu não sei se foi isso que custou a dormir, porque ele tá acostumado a acordar entre 6h30 e 6h40,
E eu não sei se foi alguns minutos que já fez toda essa diferença, que não tava com tanto sono, eu fui no mesmo horário. Enfim, tava bem complicado. De tarde ele acordou uma vez, eu tive que fazer dormir de novo, mas dormiu bem, ficou bem o dia todo, bem ativo, bem normal. Daí depois de noite demorou meia hora pra dormir, que fazia tempos que ele não dormia, não demorava tanto, mas dormiu, isso que importa. E agora a gente tá numa fase boa até, assim. Ele tem, tirando essa noite, né, ele tem acordado ainda algumas vezes, mas ele volta a dormir muito fácil. E ele também tava indo dormir muito fácil. A gente tá fazendo diferente do que a consultora quer. Na verdade, a consultora queria que a gente acalmasse ele no berço e já fizesse ele dormir no berço, mas tá um pouquinho diferente, tá, assim. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 de outubro e a nossa consultoria acabou no dia 14. Então eu mandei o último relatório na segunda, né, que foi do dia 14. E aí, só que ontem a Lívia, a consultora, ela tava voltando de viagem do pós dela, que ela foi fazer em Portugal. E ela passou o dia viajando e tal, então ela não teve como me responder. E ela vai responder hoje um e-mail de encerramento e tal. Mas o que importa é que acabou e agora o Vitor dorme, gente. Valeu muito a pena tudo isso. Foi bastante difícil. Eu sabia que ia ser, mas eu não achei que ia ser tanto. O Vitor deixou pra última semana pra fazer o negócio valer a pena. Mas o importante é que nós descobrimos que ele tem refluxo, nós começamos a tratar, ele parou de ficar incomodado, ele é outra criança agora, ele já era um amorzinho, mas agora ele é um amor ainda maior. Ele tá numa fase meio irritadinha já, assim, de não faz as vontades dele, ai, eu choro. O que eu tô dizendo é que ele não reclamava do refluxo, ele não era uma criança que reclamava, a maneira dele reclamar era não dormindo bem, porque ele não conseguia, porque ele chorava pra me chamar. E aí, depois de todo esse tratamento, começar a fazer efeito e tudo mais, e com as técnicas, obviamente, que a Lívia nos passou, ele dorme. Ainda não é aquela coisa de, vou fechar a porta e tu dorme aí sozinho, mas a gente põe ele no berço, sai do quarto e ele adormece. E, assim, depois de precisar de bastante no colo, tá? E é isso, pessoal. Foi muito bom, valeu muito a pena. Ainda bem que eu fiz o pacote de 2 meses, porque eu sabia que o Vitor teria bastante dificuldade e eu teria dificuldade em ajudar ele pra tirar todas as manias que eu coloquei. E o Marcos tá conseguindo botar ele pra dormir também. E é isso, então. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!